Olá, estudante do terceiro ano, bem-vindos para mais uma aula do componente de arte. Já estamos iniciando a segunda unidade, ou seja, a unidade 2, então quero vocês aí focados em nossas aulas. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, estou aqui juntamente com a professora intérprete Aldelina e também o professor Alexandre, eu sou o professor Alexandre e juntos nós vamos conduzir vocês através dos conteúdos da nossa aula de hoje. Exato. Então, pessoal, vamos dar início aqui, que é uma aula longa. Então, vamos fazer a leitura aqui inicial da nossa aula 9.1, os conteúdos da unidade 2. Arte contemporânea, parte 2, arte e tecnologia, artes visuais e cidade, música, dança e cidade, teatro e cidade. São os conteúdos da unidade 2. Fazer aqui a leitura rapidinho das competências. Então, vamos, durante esta unidade, realizar produções artísticas, individuais, coletivas, na linguagem da arte. Seja música, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais, também analisando, refletindo e compreendendo os diferentes processos produtivos como manifestações socioculturais e históricas. Professor, faz a leitura aí das habilidades. As nossas habilidades serão conhecer e compreender o conceito de arte contemporânea, suas características e seus movimentos, a partir da segunda metade do século XX. Também compreender a arte contemporânea como uma zona híbrida entre os diversos campos artísticos e áreas do conhecimento. Muito bem. Então, estudante, vamos agora ver os conteúdos da aula 9.1. Quais são os temas que nós vamos abordar, professor Alexandre? Vamos passar pela arte conceitual, as instalações artísticas, a arte performática, land art, video art e street art. Exatamente. Então, nosso tema de hoje é arte contemporânea, parte 2. Lembrando que a gente vai dar sequência daquela que nós abordamos na unidade 1, que foi a arte contemporânea, parte 1. Então, tem várias tendências que vocês precisam conhecer. Então, vamos lá dar início ao conteúdo inicial. Então, tem aí um mapa conceitual falando de todos os conteúdos que nós vamos abordar. Então, pessoal, nós vamos ver o que é arte conceitual, o que são instalações artísticas. A arte conceitual é contrária à arte por museus e galerias. Vocês vão perceber isso através de algumas criações de alguns artistas, que buscaram tirar a arte da galeria, da arte dos museus e também a arte como comércio. E sim, utilizando a arte como informação, questionamento, reflexão da sociedade, da política, da economia. Professor, fala aí sobre o que é instalações artísticas. Pois é, as instalações artísticas são um novo tipo de uso do espaço para a prática da arte, para a colocação de criações de produtos artísticos. Em 1960 foram construídos em espaços de galerias e museus, inicialmente. Depois ganhou as ruas e o mundo. Exato. Então, a arte performática também originou dos eventos teatrais, é a junção ali da música, dança, teatro. Nós vamos falar mais sobre arte performática. Land art, então, é a fusão da natureza com a arte. Também temos algumas representações de alguns artistas e vamos falar da importância da land art. E também a video art, que é o uso da tecnologia, que sempre vem para inovar as nossas produções artísticas. E aí, com a videoarte, é mais um passo que é dado à modernidade, à modernização, ao uso da tecnologia nas artes. Certo. E, por último, street art, que são os meios urbanos, as artes desenvolvidas nos meios urbanos, intervenções, performances artísticas, grafite. Vamos falar aí de artistas importantes internacionais, como o Cobra, Eduardo Cobra, como essa imagem aí. Tá, pessoal? Então, foi um mapa conceitual para vocês terem visão geral dessas tendências e agora nós vamos trazer características, exemplos de cada uma delas. Vamos lá, dar início, então? Mas antes, vamos fazer o quê? Uma conexão com a literatura.
Professor, nós vamos refletir um pouco sobre esse texto aí, ó, de Clarice Lispector. O senhor pode ler ali, ó? Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. É como satisfazer a necessidade. Quem se indaga é incompleto. Isso aí é um fragmento extraído de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Clarice propôs uma viagem ao consciente individual. A experiência interior passa para o primeiro plano da criação literária, deixando em segundo plano o meio externo, o homem e sua condição social. Para Clarice, o ponto de partida foram as experiências pessoais, o universo feminino. Então, vem aqui para mim, para nós, professor, sobre essa escritora aí. Por que nós trouxemos um tópico, um trecho aí da obra dela? Porque é uma artista muito conhecida no Brasil, apesar dela não ser brasileira. Ela é ucraniana, veio para o Brasil ali nos primeiros anos de vida. Então, como os textos dela também citado no Enem, porém eu pesquisei, só foi citado 2 vezes. Tem outros artistas, escritores que são citados, vou falar alguns para vocês. Então, ela buscou escrever, tirando de dentro para fora, né? Ela buscou o universo da mulher, intimidade dela, né? Da visão dela sobre o mundo. Então, estudante, é importante que você, ao ler essas obras, né? Você também passe a conhecer quem era o escritor, a escritora, para que tenha um entendimento melhor sobre a escrita. Não é isso, professor? Exato. O universo, o contexto dessa pessoa interfere na finalização da sua arte. E é interessante também a gente perceber que Clarice, assim como tantos outros artistas que vieram para o Brasil, acabam dando sua contribuição e influenciando positivamente na nossa arte. Exato, com certeza. Então, ela é uma artista modernista aí da 3ª fase, e os textos dela está ali revelando a sua percepção de vida, de mundo, né? A forma que ela interage com o meio social. Também são obras que retratam aí o universo feminino. Então, ela não tinha preocupação com o social, o externo, né? A questão do homem, por exemplo, era voltado para o mundo feminino. Então, pessoal, é só uma dica aí para vocês estarem atentos a esses textos aí. Vamos dar sequência, então? Vamos para o primeiro tópico. Mas antes, eu falei que ia dizer sobre 2 artistas, 3, na verdade. Carlos Drummond de Andrade foi citado 12 vezes no Enem. Machado de Assis, 7 vezes. E Manuel Bandeira, 7 vezes. Então, vocês ficam atentos a textos desses escritores aí, para que vocês tenham um bom desempenho lá na prova de linguagem do Enem. Então, vamos para o nosso primeiro conceito sobre o que é arte conceitual. Professor, busca aí os tópicos que indicam o que é arte conceitual. O contexto histórico surgiu em 1960, e contrário às classificações da arte por museus e galerias, que afirmavam categoricamente ao público isto é arte. Já a arte conceitual buscava questionar a própria natureza da arte, perguntando o que é arte. O que acontece é que as pessoas, os donos de museus, aquelas pessoas que controlavam quem ia exibir ou não, eles tinham essa questão de deixar algumas pessoas de fora. E, às vezes, algumas pessoas que não conseguiam expor eram pessoas altamente importantes. E, então, a arte conceitual começou como um protesto, uma reação a esse tipo de atitude. Verdade. Okay? E só voltando ali ao nosso texto, então, começou aí por volta de 1917, com essa instalação, né? Podemos fazer uma instalação aí dessa peça, o Urinol, por Marcel Duchamp, né? Uma instalação sobre um pedestal e assinado com o seu nome. Então, isso aí foi o primeiro destaque. A primeira incursão, Isso, da arte conceitual, né, professor Alexandre? Exatamente, porque
o Marcel Duchamp, ele veio do dadaísmo, que é a negação de tudo, que é o questionamento total. Mas, e aí, pegando uma carona nessa ideia aí, a arte conceitual começa a questionar também esse tipo de arte que fica engessado, que não pode ser apresentado, que não dá vez, não valoriza. Exatamente. E traz outras reflexões, traz né? outras reflexões. Como a política, a ideologia, politicagem. as questões sociais, culturais, né? Então, nós vamos ver aqui. Vamos ver algumas características da arte conceitual, pessoal? De olho aqui na nossa tela. As principais características da arte conceitual. Valorização do conceito de ideia da obra de arte. A arte é mais importante do que a sua representação física. O uso de diversos meios, performances, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias. O desenvolvimento ambiental, arte postal e grafite, principalmente em áreas públicas, a volta da arte figurativa, valorizando a forma humana, elementos da natureza e objetos criados pelo homem. Rompimento com o formalismo artístico. Então, observamos aí que a arte conceitual perpassa, né, por instalações artísticas, vídeos, textos, enfim, fotografias. Então, é uma fusão, ou seja, a mistura de vários elementos, não é, professor, das linguagens aí da arte. Então, nós vamos observar aqui algumas instalações que, dentro desse contexto aí da arte conceitual. Vamos ver aqui na imagem? Por exemplo, o projeto Coca-Cola, de Cildo Meirelles, que tratou aí essa instalação, professor? Olha, a arte conceitual e também o projeto Coca-Cola, dentro desse contexto aí, o Cildo, ele fez o seguinte, ele começou a fazer um protesto contra um regime atuante naquele período. Então, ele, nessas garrafas de Coca-Cola, ele colocava um texto, inseria ali um texto onde ele colocava as suas informações. Como a Coca-Cola tem ampla aceitação, ele também divulgava bastante as suas ideias. Com certeza foi um objeto que chamou a atenção das pessoas, né? Por quê? Porque é muito consumido e principalmente dos norte-americanos, né? Uma coisa interessante sobre o conceito da arte, na arte conceitual, que é o seguinte, é que o objeto em si, ele passa a servir a outros propósitos. Ele fica com outra finalidade, outro conceito. Outra figuração, né? Pois é, você vê uma garrafa de Coca-Cola, você pensa logo em saciar a sede e beber água. Mas ali ele está veiculando uma informação sua, né, um protesto seu, pessoal. Exatamente. Político, né? Partindo da visão dele e, com certeza, consegue extrair do espectador também reflexão sobre a relação desse objeto aí com as questões sociais. Então, a arte também, a arte conceitual... A reflexão sobre o mundo. Ela foi uma reação ao formalismo, tanto da arte europeia quanto a arte norte-americana. Tá? Então, vamos seguir aqui, ver outros exemplos, falando mais um pouco desse artista. Vamos lá para o nosso texto. Então, ele criou objetos e instalações para questionar a ditadura, né? E dependência do Brasil na economia global. Então, era um período aí, 1970, um período muito forte aí da política da ditadura, né, professor Alexandre? Exatamente. No Brasil, teve esse período em que o governo passa a ser militar, e então, com as suas regras, com as suas limitações, né, algumas liberdades, e aí alguns artistas não reagiram contra isso. Reagiram, não se conformaram e passaram a fazer alguns protestos. Isso, tanto na música, na literatura, na arte também, né, sofreu aí esses impactos da política, e os artistas reagiram contra isso. E isso é positivo para a sociedade, né? Quando pessoas estão ali que são vistas, que têm como se comunicam com a grande massa, né, com a sociedade, traz aí essas ideias para nos fazer refletir sobre o momento vivido atual. Então, é importante esse trabalho aí. Seguindo aqui, tem uma outra obra que nós trouxemos para vocês, que é uma
e 3 cadeiras. Olha que interessante esse trabalho aí de Josep, né? 1965. Ou seja, essas cadeiras aí tinha o objetivo só de mostrar o objeto por si? Não. Ou seja, o que esse artista queria nessa instalação? Era trazer informações, né, professor? Trazer uma nova ideia, fazer refletir sobre um outro uso e função. Na arte conceitual, quando um objeto, quando uma obra, quando uma produção é colocada com a outra função, mesmo um objeto corriqueiro e comum, como uma cadeira, por exemplo, isso nos faz refletir, ver por um outro ângulo. E isso aí é exatamente a essência da arte conceitual, o novo conceito sobre exatamente. Ele quis também mostrar para a sociedade que a linguagem, muitas vezes, né, o objeto é forjado pela linguagem. Por exemplo, essa cadeira. Né? Será que o nome correto para um objeto como cadeira não seria sentador? Porém, se chama cadeira. Então, veja como a linguagem, muitas vezes, é forjada a trazer um nome, uma informação diferente do real, né? Do objeto real. Seguindo aqui, vamos ver um pouquinho só mais sobre essa instalação. Esse aí é o artista dessa obra. Seguindo aqui, vamos ver outro tópico, que é instalação artística. Professor, fala um pouco. O contexto histórico é o cerne dessa questão aí, da instalação, né? Foi incorporado às artes visuais na década de 1960, desenvolvida em ambientes construídos em espaços de galerias e museus. Quer dizer, inicialmente, o museu, um espaço, assim, uma sala grande, era usada toda para colocar apenas um objeto lá, para fazer as pessoas interagirem. Então, aí são as primeiras instalações. A princípio, as instalações eram consideradas obras localizadas, criadas muitas vezes para o espaço específico de uma galeria ou exposição. Exato. Vamos ver essa instalação aí, feita em 1887, né? Por Marcel Duchamp. Aliás, foi o ano que ele nasceu, ele morreu em 1968. Essa obra aí teve 1.200 sacos de carvão, em 1938. Esse tipo de arte inicialmente tinha o nome de ready-made, que quer dizer o seguinte, é a coisa pronta. Ele pegava coisas que já estavam feitas e utilizava de uma nova forma, então criando aí a ideia do conceito dessa nova apresentação. Exato. Vamos ver então a próxima instalação, com o cesto do Suruí, né? Um trabalho feito por um pesquisador de São Paulo, fez essa exposição aí. Ó. Então vamos ver o conceito de instalação. É uma forma de arte que utiliza ampliação de ambientes transformados em cenários, como pode ser pintura, escultura e outros materiais, né, são usados para ativar aí o espaço arquitetônico. Né? E tem o objetivo de fazer o espectador, né, levantar ali sua reflexão, suas ideias, suas percepções sobre o objeto. Pois é, nessa instalação fica bem claro a ideia do uso do espaço. Né? Você veja que alguns cestos, dentro de uma sala totalmente ampla, dá aquela ideia de amplitude, dá aquela ideia de muito espaço para um conteúdo ali que vai fazer refletir bastante. Verdade. Então, vamos ver aqui, com a imagem ampliada, essa instalação aqui, professor Alexandre. É um passo além, né? Qual o título dessa? Memorial Guerra Portátil. Essas instalações, nesse caso aí, é uma forma artística tridimensional que transforma um espaço de exposição num ambiente imerso. Ou seja, é um ambiente como agora está acontecendo. Nós estamos entrando, né, nesse espaço aí. Isso tanto pode ser de maneira digital, como também pessoalmente, você chegando Pode falar. As instalações, geralmente, é para que o espectador sinta sensações também sensoriais ao entrar num espaço desse. Por exemplo, aqui nós podemos identificar os elementos que tem nessa instalação e o objetivo que o artista queria com isso. Aqui nós observamos soldados, né, segurando ali a bandeira dos Estados Unidos, também ao lado ali meio escondido, tem uma cantora norte-americana dentro de um barril. Aqui ao centro, nessa tela escura, nós temos aí nome de cidades, né, que desapareceram do planeta.
Ao centro aqui, nós estamos vendo um casal na lanchonete. Todos esses elementos aqui e ao lado uma caixa, uma máquina de refrigerante bem antiga, que se a gente não souber, né, buscar informação, não sabe que é uma máquina de refrigerante. Então, todos esses elementos aí nos faz refletir sobre o quê, professor Alexandre? Qual será o objetivo do artista com essa instalação aí? São várias as perspectivas, né? As condições. Né? No caso aqui, eu estou aqui maravilhado com a ideia, né, do espaço que, apesar de estar num plano bidimensional, você tem a profunda sensação tátil de você estar dentro de uma sala, né? Pois é, o objetivo também é refletir sobre as questões da guerra, né? Porque isso. Se coloca soldados, coloca ali uma lanchonete de fast food, tudo isso está relacionado ao quê? Ao imperialismo norte-americano sobre outros países. Então, vamos voltar aqui ao texto para que possamos falar mais um pouco dessa instalação aí, ó. O consumismo, né? Também aquele crucifixo de cabeça para baixo ali. Exato. Então, à esquerda ali tem a imagem, como eu já falei, de militares, de guerras mundiais, também ali da cantora Kate Smith, dentro de um barril. Seguindo aqui, à esquerda, o que nós temos à esquerda, professor? Ao centro de uma mesa diante da parede, em nome de 475 cidades. No centro temos um casal na lanchonete. Aqui também à direita a máquina de Coca-Cola. Ken Rose, né? Tinha a intenção de criar um memorial que provocasse mais a meditação do que ferir sensibilidade. Uma colagem de objetos e referências para levar realmente a reflexão. Vamos a essa outra instalação aqui, vamos ampliar a imagem, vamos ver como que nós ficamos dentro dela aqui, se a gente se encaixa aqui. Então, o que nós podemos sentir aqui, estando dentro de uma instalação toda vermelha? A princípio é o quê? Uma casa, né? Com objetos uma casa, ali. um espaço também tridimensional também, né? E você veja a criatividade, o bom gosto e a ideia diferencial, né, de colocar o piso vermelho, né? Tudo vermelho, até os ventiladores vermelhos, Pois sofá, as mesas, os quadros que estão à parede, todos são vermelhos. Então, e ele chama... Pode falar. O que ele chama a atenção sobre ter usado essa cor, né? Pois é, ele chama o quadro, ele chama de impregnação, quer dizer, está tudo impregnado de vermelho. Turno vermelho, né? Está tudo tomado pelo vermelho. Impregnação. Então, vamos voltar ao texto aqui e trazer mais algumas informações sobre... A arte performática agora. Sobre o terceiro tópico, arte performática. Então, professor... Arte performática. A palavra já está dizendo, né? Performance, ou seja, formas de desenvolver um evento. Nesse caso aí é o uso de eventos teatrais, né? Montado pelos artistas futuristas, dadaístas e surrealistas, que são vanguardas aí que rompeu com aquele padrão estético da arte clássica. Eles representam, então, eles foram os pioneiros em destruir as fronteiras, né? Fronteiras entre artista e o público. Ou seja, naquela arte clássica só de museus, muitas pessoas não tinham acesso, né? Ficava só as pessoas aí com... Só quem tem acesso àquele espaço é que conseguia... E as pessoas de condição socioeconômica elevada, né? O público mais simples não tinha acesso. Então, a arte performática foi até as pessoas, né? O artista vai até as pessoas. Pois é, o que eles chamavam de happening era um acontecimento que eles chegavam e, num espaço público, aí começava uma interação com o público. Uma interação, né? A performance é a ideia, é o corpo e o ambiente. E o ambiente. Então, através do uso, do movimento do corpo, ou do posicionamento do corpo em certas situações, o artista vai provocando indagações, vai provocando... sensações. Questionamentos também. A estesia, né? Que é o apreciar, o bonito ou o feio. Enfim, várias sensações podem surgir ali. Provoca tudo menos indiferença, que é exatamente o que o artista precisa. Então, vamos ver algumas obras ali, mais algumas obras?
performática. Olha aí Em 1960. dessa artista, Ana Medita, e ao lado ali, Giuseppe, né? Eu amo a América e a América me ama. Esse trabalho aí, se a imagem puder... Amplia a imagem para nós aí, para a gente já falar dessas duas instalações aí, né? Dessas duas performances, né, professor? Só sobre Eu saí da essa frente aqui. dela. Essa daqui, ó. Sabe o que o artista fez? Ele ficou 5 dias numa jaula com esse lobo, né? Eu li algo que diz que ele não quis colocar o seu pé nas terras norte-americanas. Então, ele foi levado até o espaço e também levado de volta ao aeroporto e não pisou em terras norte-americanas, porque ele queria, com essa performance, fluir nas pessoas a sua indignação, né? Será que a América realmente é o país que tem o sonho americano? Esse sonho americano, será que não passou por cima de muitas culturas, muitos povos indígenas, né? Então, a intenção dele era fazer refletir que a América, né, se chegou onde está, porém, passou por cima de muitas pessoas, discriminação, também o racismo, né, que nós acompanhamos constantemente, não é só na questão histórica, mas atual. E sobre essa obra aí, professor, o que o senhor pode falar sobre ela aí? Eu queria sair da frente dela de algum jeito. Vem mais para cá. Isso, única maneira, perfeito. Pois é, ela procurou se integrar à árvore, fazer parte daquela árvore ali como uma junção natural, né? Onde ela faz com que quem presencia uma atuação dessa, uma performance dessa, tenha a refletir sobre... Porque você veja que ela até se pintou, ela até se colocou. Ela está toda suja de barro, ou seja, é uma artista cubana, ela foi para os Estados Unidos e lá começou a desenvolver esse trabalho com performance, sempre trazendo ali a reflexão sobre a questão do homem e a relação do homem com a natureza. Ela diz que ela é terra, ela faz parte da terra. Então, ali, ela se coloca ali encostada na árvore porque ela se acha parte, né, desse elemento aí da natureza. Então, a arte, ela também provoca esse sentimento, né, essa sensação de fazer parte da natureza, para que a gente possa refletir sobre essas questões que envolvem também o meio ambiente. Seguindo aqui, vamos voltar ao nosso texto. Vamos ver aí mais algumas, né? Performance aí dessa Diana. Não podemos esquecer também que todo artista que faz a sua intervenção, né, nas luas, também ele está ali fazendo uma performance. Sempre... Sim. Nosso quarto tema, Land Art. Ou Earth Art, é uma palavra... Land é terra e Earth também é um sinônimo, né? O trabalho terreno, terral, foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte, que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, o artista passou a usar o próprio espaço da terra, da natureza, para fazer alguma intervenção, algum tipo de provocação artística, algum tipo de colocação, ou até mesmo de objeto, para que as pessoas refletissem dentro do espaço da terra. Com certeza. Vamos ver, então, usando mais o próprio ambiente. As características ali, ó. Fusão da arte com a natureza é o espaço exterior, é o meio também e o suporte para a obra artística. A efemeridade da arte, desgastada com o tempo, desde a chuva, neve ou erosão. A efemeridade diz respeito ao fato de que ela é passageira, né? É uma arte que não é, assim, muito duradoura. Não vai ficar fixa muito tempo, né? Isso. Então, critica a indústria cultural e a comercialização da arte. Uma oposição à arte apresentada nos museus, só nos museus. Utilização de recursos naturais. Temos aí Nancy Holt com Os Túneis de Sol, mais uma obra aí. Excelente. Seguir aqui,
Mas aí o trabalho, né, de Nancy, mais um Interessante espaço conhecer a aí. artista também, né? Sim, ela E coloca ali um túnel, né, bem de frente ali ao pôr do sol. Então, trabalho aí que tem a fusão com a natureza, né, o objeto com a natureza. Muito bem, então agora vamos a uma curiosidade, vamos ver o que nós temos de curiosidade para vocês hoje. Estudante, vamos lá. Na década de 60 e 70, junto ao desenvolvimento da land art, que os conceitos sobre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade passam a adquirir maior importância no cenário mundial. Então, estudante, essa curiosidade é que, né, essa tendência artística, nesse período, né, 60 e 70, trouxe, então, questionamentos, né, professor, sobre Verdade. a questão aí do meio ambiente. E até então, a sociedade vinha só aproveitando os recursos da natureza, degradando a natureza. Então, é necessário esse movimento para que as pessoas possam, né, parar e pensar, o mundo inteiro, né? Até porque o planeta, todos nós usufruímos, né? O planeta é a nossa casa. Então, todos os países precisam estar engajados de como cuidar da natureza, preservar o meio ambiente. O artista, nesse período aí, teve esse papel. Como é interessante a atenção, né? E a visibilidade, a visão do artista, né? Que ele sempre está atento ao que acontece no mundo, na vida, e coloca ali a sua opinião, faz a sua, vamos dizer assim, intervenção, quando ele vai e se posiciona, mostrando para as pessoas coisas que eu tenho certeza que a maioria não estava nem percebendo, mas que é de uma importância tremenda, porque a partir daí começou-se a pensar em maneiras de preservar o planeta, de ver o quanto isso interfere na nossa vida e nossa qualidade de vida futura. Com certeza. Então, é um debate muito importante aí, surgido no mundo da arte. Então, vamos dar sequência aqui ao texto e vamos para o nosso quinto tema, que é videoarte. Fala um pouquinho aí, professor, do contexto histórico da videoarte. Pois é, começou em 1960, quando a tecnologia do vídeo portátil tornou possível a filmagem instantânea. E continua, né, revolucionando, porque agora a gente tem aí o WhatsApp e as possibilidades de mudar e mandar para todo mundo instantaneamente. Então, veja aí, ó, com imagens em movimento e som, os artistas faziam referências e brincavam com o estilo cinematográfico, criticando os filmes comerciais, vídeo e a cultura da televisão. Ou seja, hoje em dia você manda brincadeira para seus amigos, você faz esse tipo de coisa também, porque quando você tem a possibilidade da criação de memes, né, o vídeo com essa possibilidade, com esse ganho de você poder se movimentar, mostrar, falar e tudo mais, abre-se um leque praticamente infindável de novas possibilidades. Né? Pelo fato da informação rápida, o acesso rápido às informações. Então, com certeza, está predominando o nosso meio social na atualidade. E o artista, ele pode, com sua visão diferenciada, ele pode puxar o olhar para um outro aspecto com muito mais frequência, com muito mais amplitude. Verdade. Vamos dar uma olhada ali num trabalho feito com a videoarte. Olha, como essas TVs aí, montuadas, né, uma em cima da outra, trazendo imagens, né, projetadas aí para ampliar as possibilidades de pensar a representação. Então, seguindo aqui, vamos ver aqui também aí de uma outra forma, né, a imagem de uma outra forma. Então, a videoarte, nesse período aí, o objetivo era criticar, né, a questão comercial dos filmes, enfim. Por isso que eles montavam aí várias TVs, né? Voltando aqui para o nosso último tema de hoje, que é street art, né, que é a arte urbana. Como nós estamos vendo essas escadarias, pessoal, né, tá no meio público, então street art, arte urbanas, que é feito também por meio de grafite, né? Então é uma arte de rua, que não é reconhecido por muitos, porém tem trabalhos maravilhosos. Vou até trazer aqui para vocês uma curiosidade do trabalho do
Eduardo Cobra, muralista, né? Internacional, né, professor? É verdade. Ele é um dos maiores muralistas do mundo, retratando nomes importantes da cena internacional, como Nelson Mandela, Oscar Niemeyer, Com Salvador certeza. Dalí. E como o Michael esteve aqui no Brasil, ele foi lá e colocou sua... Ótimo. Então, agora, hora do quiz. Pessoal, trouxemos um quiz para vocês, para a gente ir treinando aí questões relacionadas aos temas de arte. Então, vamos ver qual é. Acerca do processo criativo da arte performática. Julgue o item que se segue. Vocês vão julgar se é verdadeiro ou falso. Então, no que se refere à arte performática, consiste em uma arte híbrida, que considera a materialidade do corpo e dos objetos e assume o intercâmbio de linguagem, reunindo artistas de diversas formações. Professor, será que é verdadeiro ou falso? Eu estava aqui pensando, se era mentira ou se era verdade. Falso ou verdadeiro, verdadeiro ou falso? Pois é, então nós vimos ali aquela instalação, né, no qual o artista colocou o seu corpo, trouxe ali, por exemplo, o lobo, né, representando ali as culturas indígenas. Então, ele quis mover ali As opiniões. né? Então, vamos ver se em relação a esse item, em relação à arte performática, está verdadeiro ou falso. Vamos ver se vocês acertou? Vamos dar uma olhada? Tchan. Verdadeiro. Para quem falou, é verdadeiro. Então, pessoal, fiquem atentos aí aos temas que nós estamos abordando sobre a arte, né, contemporânea, né, professor? São temas Isso. muito importantes, que faz... É até interessante, desculpa, é até interessante a gente perceber que a questão da contemporaneidade, que é a coisa do nosso tempo. Então, Do agora, aí né? nesse leque aí, nessa base aí, nessa vertente aí, cabe muita coisa. Cabe arte conceitual, arte performática, tudo que está acontecendo, que aconteceu, está acontecendo, até a arte moderna já era contemporânea, né? E aí, pós-modernismo, tudo isso aí nos faz refletir sobre como a arte vem mudando nesses Sim. tempos. É verdade. Então, um colega fez uma pergunta. Qual a diferença da arte moderna e arte contemporânea? Ele não conseguia localizar mentalmente. É porque a arte moderna, né, o período modernismo, então nunca vai haver teve o pós-moderno é o contemporâneo. Então, o moderno nunca vai estar... A gente pensa que o moderno é o agora. Mas não, o contemporâneo é o agora. Então, o moderno ainda vai ficando sempre para trás. É uma boa discussão, né? Isso aí. Exatamente. Então, estudantes, espero que vocês tenham compreendido o assunto desta aula e vamos continuar falando aí sobre temas importantes. Como nós já falamos aqui, é a introdução de alguns assuntos que nós aprofundamos lá no primeiro e no segundo ano. Agora é revisar, ler os livros, né, os textos orientados aí pelas professoras de língua portuguesa. Nós também estaremos aqui orientando para que a gente possa fazer aí alinhamento, né, com a arte, a língua portuguesa, a literatura. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês e fique atento aí com as próximas aulas.